Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida você já se perguntou: será que Deus existe? E se existe, qual é a religião certa a seguir? Afinal de contas, existem milhares de religiões no mundo, das mais antigas até as mais novas. Então, como saber qual é a religião certa a se seguir? Nesse vídeo, vou responder o porquê eu acredito que o cristianismo é a religião verdadeira e darei 3 motivos para você acreditar também. E o último motivo é o mais legal na minha opinião. Antes de eu falar o conteúdo desse vídeo, eu vou me apresentar. Olá, meu nome é Matheus e você está no canal do Bom Discípulo. Peraí, quem é você? O que você está fazendo aqui no meu vídeo? Meu nome é Ateovaldo e eu só passei aqui para falar que eu não acredito que em pleno 2026 alguém tenha coragem de dizer que o cristianismo é a religião verdadeira. Oi, Ateovaldo. Que bom ter você aqui no vídeo de hoje, mas deixa eu te perguntar um negocinho. 2026 depois de quem? É claro que é depois de Cristo. O primeiro motivo para eu acreditar que o cristianismo é a fé verdadeira é a historicidade da Bíblia. A Bíblia foi o meio que Deus escolheu para se comunicar com toda a humanidade. Para nós cristãos, ela é muito mais que um simples livro, é a palavra de Deus. Nós cremos que toda a Bíblia foi inspirada pelo Senhor, por isso seguimos os mandamentos deixados nela. Mas a Bíblia é só um livro qualquer. Qualquer pessoa poderia escrever um livro e falar que foi inspiração divina. Isso é verdade, Ateovaldo, mas será que é o caso da Bíblia? A Bíblia é um livro único. Foi escrito por cerca de 40 autores ao longo de aproximadamente 1500 anos em diferentes regiões do mundo. Seus textos foram registrados em 3 idiomas, sendo hebraico e aramaico no Antigo Testamento e grego para o Novo. Isso quer dizer que a maioria dos autores da Bíblia nem se conheciam. Eles eram reis, profetas, escravos e até mesmo pescadores. Mas mesmo com todas essas diferenças, eles escreveram um livro que conta uma única história, que aponta para Jesus. Além disso, a Bíblia também se apresenta como um documento histórico, que fala de povos, lugares e acontecimentos reais, muitos dos quais podem ser verificados hoje por meio da história e da geografia. Existem até mesmo acontecimentos citados na Bíblia que são citados por textos antigos de outros povos que viviam na mesma região, como por exemplo a Estela de Mecha, que fala sobre a resistência moabita contra o exército de Israel, evento que é descrito na Bíblia em 2 Reis, capítulo 3, do versículo 4 ao 27. Ou a Estela de Teldã, que é um texto escrito em aramaico antigo, datado de 870 a 750 a.C. O texto usa o alfabeto fenício e descreve as vitórias de um rei arameu sobre os reis de Israel e da casa de Davi. Esse é um texto muito interessante, porque é um texto fora da Bíblia que dá base histórica para a existência de personagens como Davi e Salomão. Outro achado arqueológico muito interessante, mas que também gera bastante debate, é o papiro de Puer. Esse é um texto egípcio antigo, geralmente datado por volta de 1250 anos antes de Cristo, uma época próxima ao período em que, segundo a Bíblia, Moisés libertou o povo de Israel do Egito. Esse texto descreve a perspectiva de um cidadão egípcio sobre as 10 pragas do Egito. No texto, ele lamenta sobre situações e reclama sobre as coisas ruins que estão acontecendo lá. O mais curioso é que o autor usa frases como "o rio é sangue" e "a terra está sem luz". E isso chama bastante atenção porque lembra muito o que é descrito na Bíblia em Êxodo. Claro que existe muita discussão sobre se esses textos realmente se referem aos mesmos acontecimentos, mas a semelhança é no mínimo intrigante. Tá bom. Eu já entendi que a Bíblia cita lugares que existiram. Grande coisa. Eu tenho certeza que foram mudando várias informações importantes para parecer que ele é um livro de verdade. Olha, Teovaldo, é muito improvável que adicionaram coisas na Bíblia, porque temos como conferir esse tipo de informação. Por exemplo, as cópias mais antigas do Velho Testamento são os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947. Os textos mais antigos encontrados foram escritos no ano de 250 a.C., ou seja, cerca de 2.275 anos atrás. O mais curioso sobre esses textos é que quando foram comparados com versões mais recentes da Bíblia, a diferença era mínima. Coisas do tipo, em um texto está escrito Deus e no outro está Senhor.
é o tipo de diferença que existe, mas não afeta no sentido da mensagem passada. Isso só mostra o cuidado absurdo que existia na transmissão desses escritos ao longo do tempo. Agora, olha o caso do Novo Testamento. Ele é simplesmente o documento mais bem preservado de toda a antiguidade. São mais de 5.800 manuscritos em grego, além de milhares de outras cópias em outros idiomas como o latim. Só para você ter ideia, se pegarmos dois filósofos famosos, como Marco Aurélio e Platão, e somarmos a quantidade de cópias antigas de seus trabalhos, o número de cópias preservadas não passaria de 300. O doido é que você não vê ninguém questionando se essas pessoas realmente existiram. Em comparação, o Novo Testamento tem milhares, e isso permite comparar os textos entre si e identificar qualquer diferença, conseguindo recriar o texto original com uma precisão de 99%. Ou seja, com base em tudo isso, dá para afirmar com muita segurança que a Bíblia que a gente tem hoje é fiel ao que foi escrito lá no começo. O segundo motivo para eu crer que o cristianismo é a religião verdadeira é a historicidade de Jesus. Como você já sabe, o grande protagonista do cristianismo é Jesus. Por causa do seu sacrifício feito na cruz, que podemos ser salvos de nossos pecados e nos aproximar verdadeiramente de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não existe nenhuma outra maneira para que possamos acessar a Deus além de Cristo. Por isso, se Jesus não existiu, ou não é quem diz ser, não faz sentido nenhum existir o cristianismo. Eu mesmo não seria cristão. Mas aqui entra algo muito interessante. A existência de Jesus não é só questão de fé, é um fato histórico. Até historiadores ateus concordam que Jesus viveu, pregou e foi crucificado, porque existem relatos antigos fora da Bíblia que confirmam esse fato. Como, por exemplo, o historiador romano Tácito, que relatou que durante o governo de Pôncio Pilatos, Jesus foi crucificado, assim dando origem aos cristãos, que seguiam a Cristo. Além disso, ele fazia duras críticas ao cristianismo, dizendo que era uma religião irracional e perversa que tinha que ser erradicada. O ponto aqui não é se Tácito acreditava ou não no cristianismo, mas sim se Jesus viveu ou não entre nós, coisa que ele mesmo admite em seu relato. Outro relato interessante é o de Flávio Joséfo, um historiador judeu que também não seguiu o cristianismo. Ele escreveu o seguinte: Por esse tempo, apareceu Jesus, um homem sábio, se é que se pode chamá-lo de homem, pois ele realizava feitos extraordinários e era mestre de pessoas que recebiam a verdade com prazer. Ele atraiu a muitos judeus e também a muitos gregos. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por denúncia dos principais entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o haviam amado desde o princípio não deixaram de fazê-lo. Pois ele lhes apareceu vivo novamente ao terceiro dia, como os profetas de Deus haviam predito essas e muitas outras coisas maravilhosas a seu respeito. E até hoje não desapareceu a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele. Muitos historiadores acreditam que essa passagem tenha sido alterada por cristãos ao longo da história pela maneira que Flávio Joséfo se refere a Jesus. Mas no texto original escrito em grego, as palavras que ele usa para se referir a Jesus são muito mais neutras e algumas até pejorativas, como é defendido pelo historiador cristão T.C. Smith no livro Joséfo e Jesus, Novas Evidências para aquele chamado Cristo. Além desses relatos, existem vários outros, como o de Plínio o Jovem e Suetânio, que também foram nomes importantes para confirmar que Jesus realmente existiu. O terceiro e último motivo que faz eu crer que o cristianismo é a religião verdadeira é as profecias cumpridas por Jesus. Desde a queda da humanidade do paraíso, Deus já tinha um plano para nos trazer para perto dele de novo. Por isso, ele prometeu um Salvador e falou como esse Salvador faria para nos salvar. Jesus, durante sua vida, cumpriu cerca de 330 profecias que foram escritas milhares de anos antes dele nascer. Não tem como uma pessoa controlar esse tipo de coisa, ao menos que ela realmente fosse Deus. Só para você ter ideia de quão incrível é isso, um matemático cristão chamado Peter Stoner tentou calcular a chance de alguém cumprir apenas 8 dessas profecias de maneira totalmente aleatória, e o número que ele chegou foi incrível. Uma chance em 10 elevado a 17. Ou seja, era mais fácil eu ganhar na loteria umas 3 vezes durante a minha vida do que alguém aleatório cumprir o que foi escrito sobre Jesus. Doido, né?
Agora, imagine todas as 330 profecias que Jesus cumpriu durante sua vida. Para mim, parece inegável que o cristianismo é a religião verdadeira, mas eu sei que tudo isso que eu falei até agora não são provas definitivas, mas sim evidências que a Bíblia está dizendo a verdade. No fim do dia, é necessário ter fé para acreditar que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos. Espero que esse vídeo possa ter ajudado a fortalecer a sua fé. E se você discorda de tudo aquilo que eu disse, como o Ateovaldo, deixe nos comentários o que você pensa. Eu tenho certeza que eu posso aprender bastante com todos vocês. Então, não esqueçam de deixar o seu like e se inscreverem no canal. E se possível, ativem o sininho para que sempre que sair um vídeo novo, o YouTube notifique todos vocês. Valeu para quem ficou até aqui e falou!